Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje vou deixar aqui mais uma palavra abençoada. E a palavra de hoje está tremenda. E hoje eu vou começar fazendo aqui uma pergunta. Você tem recebido o que tem pedido a Deus? Você tem visto que Deus está com você nas suas ações que você pratica aqui na terra? Deus está com você? Você tem orado e tem visto a resposta de Deus? Você tem visto Deus no seu trabalho, no seu dia a dia? Você tem visto o favor de Deus na sua vida? Ou está faltando o favor de Deus na sua vida? Porque quando nós temos Deus em nossa vida, a favor daquilo que nós estamos fazendo, se nós estiver alinhado com a vontade dele, a gente vê o favor dele e a gente vê o agir dele. Mas se nós estiver desalinhado do projeto, do propósito dele, muitas vezes nós não vamos ver não. Então é muito sério a nossa vida cristã. Não é só pôr uma Bíblia debaixo do braço e falar: agora eu sou cristão, vou jejuar, orar e tá tudo certo. Não é não. Servir a Deus é muito mais do que a gente imagina. Servir a Deus é render aos pés dele e viver a vontade dele. Nós precisamos de entender qual é a vontade dele, qual é os projetos dele que ele tem para a nossa vida, para nós entrar na vontade dele, no projeto que ele tem para nós ver o mover dele na nossa vida. Se nós não estiver alinhado com a vontade de Deus, nós não vê o mover dele, o favor dele na nossa vida. E nós não vamos ser prósperos. Que prosperidade não é ser rico, prosperidade é ter tudo que nós precisamos, é não faltar nada, é não faltar o amor da nossa família, é não faltar o alimento na nossa mesa, é não faltar o dinheiro de fazer o passeio, de comprar aquilo que nós precisamos, é não faltar o dinheiro de pagar as contas, porque Deus, a palavra dele é clara, ele fala: nunca vi o servo dele mendigar o pão. Então, se está faltando, se esse favor que eu estou falando de Deus não estiver sobre a nossa vida, tem algo que está precisando alinhar. Então, eu vou deixar aqui uma palavra que fala exatamente do favor de Deus na vida daquele que ora e que espera a resposta de Deus e vê o agir dele. Se nós não estiver vendo o agir de Deus, o favor dele em tudo em nossa vida, está precisando de ajuste, está precisando de pôr a casa em ordem. Alguma coisa está fora. Então, Deus, ele não é Deus de ruim. A palavra fala que ele nos escolheu como os seus filhos. E a palavra fala: se nosso Pai aqui na terra é bom dar coisas boas para nós, imagina o nosso Pai do céu quando nós pedimos. Se estamos pedindo e não está recebendo do nosso Pai, é porque nós não estamos sendo um filho bom. Então tem algo de errado. Então observe essa palavra que eu vou deixar aqui hoje, faz uma análise da sua vida e começa a pôr em ordem o que está fora. Começa a orar, pedir a Deus para mostrar o que está fora do projeto dele, do propósito. E fica atento que Deus fala através de sonho, através de profetas, de visões, através de sinais, mas nós precisamos de entender os sinais, saber o que está acontecendo em nossa vida. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante, que fala que quando está vindo chuva, forma uma chuva, começa a fechar o tempo, nós falamos: vai chover, porque deu sinal.
o céu ficou nublado, começou a ventar e a gente sabe que vai chover. E por que não entender os sinais desta época? Então Deus é Deus de sinais, mas nós precisamos conhecer os sinais de Deus para a gente saber o que Ele está querendo de nós. Amém? Então observe essa palavra aqui para ver e faz uma análise para ver se você tem o favor de Deus em tudo que você está fazendo. Amém? E a palavra de hoje está escrita no livro de Neemias 1, verso 2. Não, ao contrário, Neemias 2, verso 1. Eu estou gravando todo o livro de Neemias e vou já entrar na parte dos portões, que fala das portas, e cada uma tem um significado. Então, observe essa palavra aqui que fala de favor de Deus. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados e está em ruínas, e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? E eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Observa que aqui Neemias fez uma oração a Deus antes de falar com o rei. E Deus ouviu a oração dele por causa do favor de Deus que estava sobre ele. Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou: quanto tempo eu ficaria fora e quanto voltaria? E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asafé, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi. Observa aqui agora essa palavra. Aqui o rei deu ele tudo que ele precisava. E aqui fala assim, porque Deus estava comigo. Tremenda essa palavra. É aqui que todos nós precisamos de entender que tudo que nós vamos fazer nessa terra, nós temos alguém que nós precisa consultar.
para saber se é da vontade dele. E esse alguém, que eu estava falando no início, é Deus. Se nós não consultar Deus, nós podemos entrar em grandes problemas. Mas se nós fizer tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo que nós precisamos, Deus vai suprir as nossas necessidades. E observa que Neemias enfrentou um grande projeto para poder assumir um grande projeto e consultou a Deus. E o próprio rei viu que ele estava triste, quis saber, porque ele servia o rei todo dia, servindo vinho na hora da janta. Ele trabalhava ali direto com o rei, e o rei nunca tinha visto ele triste, mas esse dia o rei percebeu que ele estava triste. E o próprio rei perguntou a ele por que ele estava triste. E ele falou porque a cidade estava em ruínas. A cidade estava em ruínas porque a Babilônia tinha feito guerra e tinha saqueado a cidade, destruído a cidade, Jerusalém. Mas o que eu quero pontuar é que ele orou a Deus e Deus ouviu a sua oração. E ele foi com o coração aberto, não só para reconstruir a cidade, mas também para reconstruir e proteger o templo da cidade, onde o povo adorava a Deus. E Deus agradou de sua oração e deu ele tudo que ele necessitava, que ele precisava, e cartas o rei deu ele para poder acesso livre, para tirar madeira, para passar pelos governadores. É isso que eu falo. Nós precisamos consultar a Deus em tudo, para saber se Deus está conosco naquilo ali que nós vamos fazer. E se Ele estiver, vai dar certo. Aquilo, ainda que venha as lutas, as provas, mas vai dar certo, porque Deus vai estar conosco. E é isso que é a palavra de hoje. Nós precisamos analisar o que nós estamos fazendo, está de acordo com a vontade de Deus? Nós consultou a Deus antes? Essa que é a pergunta. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dá graça a cada dia.